Agora 8h26 e segundo a pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico de 2017, elaborada pelo Ministério da Saúde, a quantidade de atletas corredores aumentou 194% no país, entre os anos de 2006 e 2017. O estudo divulgado no final de 2018 também revela uma maior procura pelas modalidades de luta, incluindo artes marciais como o judô, o karatê e o kung fu. Nesse caso, o aumento foi de 109%. O futebol, que tanto caracteriza o povo brasileiro, vem perdendo espaço com uma redução de 43,5%. A gente conversa agora sobre esse assunto com o professor e educador físico Bruno Rodrigues. Professor, seja bem-vindo ao Band News Manaus. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, passado aí depois de toda essa festança, festança. né? Vamos aqui falar um pouco mais sobre esse crescimento, essa baixa aí de prática de algumas atividades aí. Saúde física, né? Professor, a pesquisa mostra uma realidade nacionalmente falando, né? O senhor pensa que essa relação vem se estabelecendo na capital amazonense também, essa procura para algumas modalidades? Bom, Arthur, é bem notório, na verdade, principalmente o aumento da prática da corrida, né? Tendo em vista que é uma atividade muito democrática, né? E muito fácil de executar também. Você precisa basicamente de um calçado, né? Um short ali de corridas, uma camiseta leve, roupas leves, e pode começar a sair caminhando ou sair correndo por aí. Claro que também os incentivos que foram dados aí pelo serviço público, como a própria prefeitura e o governo. Eu lembro que nós temos aqui o programa da faixa liberada, então é bem comum a gente ver muitas pessoas... Praças ao ar livre também. É muito comum a gente ver muitas pessoas nesses lugares que tem em determinados horários o fluxo de carros interrompido para que a prática de atividade física seja realizada. Então é muito comum você ver também, além de pessoas caminhando e correndo, andando de bicicleta, andando de patins, andando de skate. Hoje ficou muito comum aqueles pontos específicos em locais de zumba, fitness, que é uma forma de dança, né, combinado com alguns movimentos funcionais. Então, essa prática, com certeza, a gente já consegue observar aqui na nossa cidade, em virtude também desses incentivos de faixas liberadas, praças ao ar livre, aí onde a gente consegue observar bastante pessoas executando essas atividades físicas. Você falou aí da corrida, né, que esse é um espaço mais democrático, onde as pessoas podem fazer, aumentou em 33% da população brasileira querendo buscar cada vez mais a saúde através da corrida. Essa seria a opção mais indicada para quem quer começar a fazer alguma atividade física, ainda não tem em mente o que fazer, não quer se arriscar numa luta, não quer se arriscar num futebol. A corrida seria o mais indicado? A corrida é uma excelente estratégia para você buscar mais saúde, mais qualidade de vida, quem quer emagrecer um pouco. Só que a gente tem algumas ressalvas, né? A corrida, ela parece ser muito simples de ser praticada, à primeira vista, principalmente por pessoas que desejam alguns desses objetivos que eu citei. Só que a gente precisa, antes de qualquer coisa, fazer uma avaliação, principalmente uma avaliação médica para a corrida, né? Levando em consideração que a pessoa vai estar utilizando, além da parte muscular, né, principalmente dos membros inferiores, das coxas, das pernas, vão estar utilizando o seu pulmão e o seu coração. Como assim? A gente vai estar utilizando esse sistema cardiovascular, então a gente precisa saber se o seu coração está preparado para fazer esse tipo de atividade, se o seu pulmão está respondendo bem. Vamos saber como é que está o seu VO2 máximo. O que é o VO2? É o volume de oxigênio que o seu pulmão está conseguindo captar naquele momento. Se você tiver com um VO2 muito baixo, por exemplo, abaixo de 20, né, que é considerado um VO2 muito baixo por uma pessoa, digamos, de 35 anos, você não está tão bem preparado para isso. Qual é o lado positivo disso? Que você pode melhorar bastante. Só que você vai precisar ir progressivamente, na verdade, iniciar com uma caminhada mais leve, depois uma caminhada mais acelerada e passar para o trote e aí sim fazer uma corrida contínua. Então, tem gente que já começa na corrida pesada, vou correr 1 quilômetro, não sai do pique e já quer... Não, exatamente. Mas a grande questão é oriente-se, né? Converse sempre com um profissional de educação física, ele vai explicar bem para você
todo o passo a passo que você precisa fazer. Apesar do aumento, né, das pessoas praticando corrida, a corrida ela tem que ser sempre feita. Se ela for a sua modalidade principal, é interessante que você tenha uma modalidade secundária de fortalecimento. Como assim fortalecimento? Normalmente as pessoas pensam muito nisso, né? Como é que eu vou fortalecer? Então você pode fazer atividades funcionais na areia, né? Aquele treinamento em circuito, você pode fazer musculação também. Então todas essas atividades são atividades secundárias que vão auxiliar você na prática da corrida a não ter lesões musculares. Então, assim, ainda há um grande preconceito, principalmente entre os atletas de elite aqui na nossa cidade e os atletas amadores, sobre a prática do fortalecimento para essa prática principal que é a corrida. Mas a prática de fortalecimento ela é imprescindível para esse público, né, para esses atletas e principalmente para quem também quer iniciar uma outra, quem está iniciando essa atividade da corrida. Então a ideia que a gente sempre dá é combine essas atividades, claro, enfatize a sua corrida, mas 2 dias na semana faça o fortalecimento específico. Como é que é feito esse fortalecimento? Quando você vai na academia, normalmente as pessoas que estão na academia, elas estão treinando para estética. Como que seria esse treinamento para estética? Aquele treinamento onde você enfatiza um grupo muscular ou outro, dia sim, dia não, enfim, faz muita atividade aeróbica, muito números de repetições. O treinamento específico para uma modalidade, ele seria basicamente, a modalidade é a corrida. Então a gente vai fortalecer as estruturas, né, as articulações quadril, joelho e tornozelo, ganhar mais mobilidade, ganhar mais força e principalmente fazer um trabalho específico de propriocepção. O que seria esse trabalho de propriocepção? Ele seria um trabalho onde os músculos estabilizadores do seu corpo eles vão ficar mais inteligentes. Então são movimentos específicos, não são movimentos tão convencionais que você vê na academia, mas claro que não foge muito do que tem lá. Mas você pode fazer trabalho, por exemplo, com elásticos, trabalhos com peso corporal, trabalhos com saltos, trabalhos unilaterais, trabalhos de mudança de direção. Então, isso é uma prática de quem já trabalha com atletas, como é o meu caso. Então, muito comum para mim, mas para outras pessoas que só têm aquele costume de ver aquelas pessoas fazendo aquele treinamento para estética na academia, é bem diferente. Então, algumas pessoas chegam até a se questionar o que está fazendo ali, né? Então, professor, os pesquisadores destacaram aí a predominância dos homens no hábito de fazer alguma atividade física, representando um pouco mais de 43%. Aqui na capital amazonense, né, a gente segue essa mesma lógica aí, ou tem alguma coisa equilibrada, homens e mulheres, ou as mulheres têm procurado mais em relação aos homens? Aqui na capital a gente ainda vê um equilíbrio, mas uma tendência dos homens ainda procurando mais atividade física, principalmente as atividades de combate, né, as atividades de luta. Então a gente tem aí, como você disse, o aumento do karatê, do kung fu, mas ainda é muito forte na nossa cidade, na nossa região, a luta agarrada, né, o jiu-jitsu, o judô. A gente tem grandes lutadores que iniciaram nessas modalidades e hoje são grandes referências, aí estão nos grandes eventos de artes marciais mistas. Então a gente, nesses esportes de combate, a gente vê uma tendência aos homens buscarem mais. Já nas modalidades de corrida, de caminhada, a gente vê muito mais mulheres buscando esse tipo de atividade física. Mas, assim, hoje ainda assim, de uma forma geral, os homens ainda buscam mais atividade física do que as mulheres. Podemos colocar alguns pontos como, normalmente, as mulheres têm jornada dupla, né? Então, além de trabalhar fora de casa, são mães, né? Então, o trabalho familiar também lhe toma muito tempo, então às vezes está muito cansada ou não está conseguindo tempo para conciliar, é mãe, tem que ajudar os filhos na escola. Não que o pai não devia fazer isso também, porque ele deve fazer isso, é uma obrigação dos pais também, um alerta aos pais também, mas infelizmente a gente ainda tem hoje uma sobrecarga em cima da mulher e esse talvez seja um dos pontos que ainda não permita o grande crescimento ainda da procura das mulheres por outras atividades. A gente está começando aí um ano novo, né, 2019, e muita gente faz sempre aquelas promessas. Em 2019 eu vou perder tantos quilos, vou entrar na academia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Para quem está com esse tipo de pensamento, a gente já citou aqui algumas modalidades. Que tipo de primeira atitude deveria tomar? Seria essa de procurar um médico ou ir primeiro na academia, lá eles vão passar todo
um aparato do que você deve fazer ou não? Como é que deve ser feito isso? A procura inicial das pessoas vai ser sempre nos centros de treinamento, né? Vai ser sempre na academia, conversar com o professor de educação física lá da academia para ele me instruir em algumas coisas. Isso pode ser feito sem problema, só que se você já está buscando isso, né? Se uma das suas metas para esse ano é buscar mais qualidade de vida, mais saúde, emagrecer, ganhar mais volume muscular, enfim, você precisa ir fazer alguns exames médicos, somente ir ao cardiologista, ao ortopedista para saber se está tudo bem com as suas articulações, com a sua estrutura corporal. O cardiologista vai ser importantíssimo para saber como é que está a saúde do seu coração. Então, muitas pessoas acabam sofrendo alguns eventos cardiológicos exatamente por acharem que estão bem, né? Normalmente, a hipertensão ela é uma doença assintomática. Então, você normalmente não sabe que você está com hipertensão, ou você está hipertenso. E alguns outros eventos cardiológicos que não apresentam nenhum tipo de sintoma, e eles só vão apresentar quando você está realizando a atividade. Então, se você é sedentário há bastante tempo, ou parou de fazer atividade há pelo menos mais de um ano, antes de retornar ou antes de começar uma atividade, procure uma equipe médica, procure um profissional de educação física. Todo esse aparato ele é muito importante, principalmente até mesmo o professor de educação física para escrever seu treinamento, para saber qual é o seu estado atual, aonde ele pode trabalhar um pouco mais forte, aonde ele precisa trabalhar um pouco menos intenso, para que você comece a progredir dentro do treinamento. E claro, qualquer uma dessas atividades é uma excelente atividade para você iniciar, porque todas seguem uma progressão de treinamento. Desde aquelas mais convencionais, como a caminhada, corrida, academia, ou até mesmo a galera que gosta de outras modalidades mais coletivas, como o próprio crossfit e outras modalidades mais específicas. Então, todas essas são interessantes para você começar. O importante, eu falo sempre para os meus alunos na universidade, para os meus pacientes, o importante é você se movimentar. O importante é você se manter em movimento para o seu corpo não apresentar nenhum problema. Mas, claro, antes de você se movimentar, busque saber como é que está o seu corpo de forma interna, com o cardiologista, se precisar com um ortopedista ou com algum outro médico específico. O ouvinte Jorge, final telefone 0141, está perguntando aqui se na própria academia os personagens podem indicar você ir ao médico. Sim, sim. Normalmente, dentro das academias da cidade de Manaus, a gente não vê muito a busca pela avaliação física do profissional, né? Que é uma coisa que eu trabalho bastante na clínica. Quando você faz uma avaliação física, você realmente nota se o nosso aluno ali, o nosso cliente, o nosso paciente, ele está precisando de alguma outra especialidade médica. Então, normalmente eu faço avaliações bem funcionais e principalmente aquela avaliação de esforço, que o paciente fica na esteira e a gente analisa a ventilometria, que é o quanto de gás, né? Deveria ter tudo isso nas academias, porque a gente percebe que não tem, quase não tem, a gente não encontra. Quando vai entrar na academia, tem que fazer uma avaliação. É aquela avaliação simples, né? Que você paga, inclusive, para fazer aquela avaliação. É uma fita métrica, é o seu peso, não passa muito daquilo, né? Perfeito. Essa sua observação foi muito pontual. Exatamente isso que falta muito nas academias hoje. Pessoas principalmente capacitadas para fazer esse tipo de avaliação e principalmente essa estrutura, né? O que eles fazem é o que você disse, é uma avaliação de composição corporal com fita métrica para saber seu IMC, seu ICQ, peso e altura, essas coisas, e a partir disso, você está ou não com sobrepeso, mas vamos lá, trabalhar para você perder peso, tá? E o seu pulmão e o seu coração, como é que estão? Então isso não é feito. Basicamente isso é um alerta, né, que a gente dá aqui para os empresários, donos de academia, para pessoas que procuram também academia. Se você puder ir numa academia onde tem profissionais que façam avaliação física para você saber como está, é o mais interessante. Caso a academia não funcione, esse tipo de trabalho de avaliação física, procure alguém que trabalhe com avaliação física. A partir dela é que quando a gente indica, você precisa de um ortopedista, você precisa de um reumatologista ou de alguma especialidade específica dessa, mas não deixe de fazer. Para encontrar o professor nas mídias sociais, como é que faz? Bom, é só lá no Instagram, no Bruno RM Rodrigues, ou no meu Facebook, no Bruno Rafael. A gente vai tirando todas as dúvidas, inclusive esse finalzinho de ano aí foi um período de muitas dúvidas da galera. Professor, o que eu posso fazer que no dia 25, no dia 1º, que a minha academia não abre? A gente foi conversando um pouco, foi dando algumas dicas aí pra galera.
Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua participação. A gente aguarda aqui na próxima semana com outra temática tão importante quanto esta. Estaremos aqui. Até mais. 8h41 agora.